Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para nos encontrar, nos fazer juntos nesse período de isolamento social, mas não distantes, sempre que possível estaremos sempre nos reunindo, nos comunicando. E aqui eu vim para dar algumas dicas daquele desafio de férias que eu deixei para vocês, tá? O desafio de férias para o 5º ano, ele faz parte, dessa possibilidade da gente se manter unido e principalmente nos nossos 3 tripés que são no nosso projeto integrador, a informática e a robótica. Esse desafio, esse trabalhinho, que vocês vão fazer, que é fazer uma história em quadrinhos sobre o lixo, sobre os resíduos, ele pode ser entregue até quando a gente estiver presencialmente nos encontrando, até o retorno do presencial, ok? Então vamos lá para as nossas dicas. Bem, e qual é o nosso desafio? Nosso desafio é criar uma história em quadrinhos, tá? Mas não é qualquer história em quadrinhos. É uma história em quadrinhos que conte a história dos resíduos sólidos, que é para onde é que eles vão. Quando a gente coleta na nossa casa, quando a gente separa o plástico do metal, do vidro, para onde é que vai, Qual é o ciclo, na verdade, da reciclagem, A gente apresentou na aula passada um vídeo, e esse vídeo é a nossa inspiração para contar a história em quadrinhos. Nós vamos fazer, eu apresentei para vocês 2 possibilidades. Fazer a historinha desenhada, ou fazer a historinha usando uma ferramenta. E aí também tem 2 ferramentas que eu apresentei para vocês. O HQ, que é uma ferramenta de fazer história em quadrinhos, e o Autodraw, que é uma ferramenta onde vocês desenham e vão criando a historinha de vocês. E ele ajuda a gente, porque ele é uma ferramenta de desenho inteligente. Então a gente vai tentando desenhar e ele nos ajuda. Você quer fazer uma garrafa, você quer fazer um vaso, você quer fazer, enfim, o que ele vai pegando o nosso traço e nos ajudando, beleza? Então esse tutorial é para dar essas dicas, para a gente reavivar essas coisas. Nós dividimos o nosso tutorial, as nossas dicas, certo? Em 4 momentos. No primeiro momento, eu vou dizer e orientar a vocês, como conseguir a ferramenta HQ, certo? No segundo momento, nós vamos também, às vezes, porque a gente tem uma história específica, que é a história do lixo, do ciclo de vida, da coleta, a gente precisa, às vezes, pegar figuras alternativas, que nem todas as figuras que a gente pensou na nossa história, elas vão estar lá no HQ. Então, a gente pode pegar essas figuras também da internet. No terceiro momento, nós vamos também apresentar para vocês como é que funciona o HQ. Tentar lembrar para vocês, lá do tutorial. E apresentar mais tutoriais para vocês. E também como funciona o Autodraw. Tanto o HQ quanto o Autodraw serão as 2 ferramentas que vocês vão usar para criar a historinha de vocês, a história de quadrinhos da coleta do lixo. No nosso primeiro momento, qual é o nosso objetivo? Aliás, quais são os nossos objetivos? A gente precisa saber onde está o HQ, para conseguir baixar no nosso computador de vocês aí em casa, para começar a usá-lo, certo? Então a gente vai fazer o download desse HQ, certo? Nos links que a gente vai apresentar. Depois, a gente também vai sugerir como é que a gente consegue mais figuras para enriquecer a nossa história. Então, nós vamos mostrar para vocês que tem que entrar na internet, entre outras coisas. Na internet, a gente vai buscar imagens e figuras para complementar a nossa história, para ficar mais interessante, mais ilustrativa. E depois, como funciona o próprio HQ, Então, a gente vai fazer uma breve descrição do tutorial da ferramenta, E tentar construir essa historinha junto com vocês, tá? O objetivo é que vocês sejam criativos e usem a ferramenta. Como a gente falou, o HQ ele tem os seus cenários, as suas figuras. Então a primeira parte é baixar, fazer o download e instalar. Nós colocamos para vocês aqui nesse slide 2 links, onde o primeiro link e o segundo link podem ser usados, um ou outro, para baixar o aplicativo. Depois que baixar o aplicativo, basta clicar e instalar, certo? E aí seguir, próximo, no slide, até terminar a instalação, ok? Então a gente não tem que ter dificuldade. Baixa, quando terminar de fazer o download, clica em cima do ícone de instalação, que você baixou, e segue passo a passo, sem mistério. Falou, um abraço! Uma dica extra, no primeiro link do slide passado, certo?
você pode baixar o software, mas ele também tem para outras aplicações futuras, para outras histórias futuras, um banco de imagens. Mas talvez tenha alguma imagem que lhe interessa lá. Então tem nesta página que vocês vão visitar, nós temos o software, nós temos um banco de imagens extras e temos um tutorial. Então, se precisar, pode recorrer nessa página da internet ao software, ao banco de imagens extras e ao tutorial, tá? Mas aí vamos passo a passo. Esse banco de imagens vocês podem inclusive usar futuramente para criar suas historinhas. É um banco bem interessante, tem personagens da Disney, né, tem ambientes, tem outras imagens que vocês podem usar para futuras historinhas e quadrinhos, ok? Bem, pessoal, agora chega o momento da gente soltar a nossa criatividade, né? Para a gente criar, a gente precisa pensar, né? Não sair fazendo de qualquer jeito. A gente precisa planejar. E aí, o nosso tema são os resíduos sólidos e para onde eles vão, né? Nós vimos um vídeo para nos inspirar, e nesse vídeo tinha todo o processo, né, dos resíduos sólidos, desde a coleta, as caixas de lixo com cores diferentes, né, para o metal, para o papel, né, para os vidros, para os resíduos perigosos, né, bateria de celular, entre outras coisas. Então, tem as cores diferentes, vocês viram em sala de aula comigo, né? Isso é importante, tá na nossa historinha, porque as caixas de lixo, os depósitos de lixo com cores diferentes já orientam na coleta seletiva. Então, a gente precisa pensar nesse assunto e planejar. Eu vou fazer que parte da história? A parte onde eu coleto o lixo separado, vou selecionando, a parte onde o caminhão vem pegar o lixo e levar para o lugar onde as pessoas separam, a parte onde esse lixo vai para o aterro sanitário, a parte onde o processamento dessa separação dos lixos lá nas empresas, a parte dos catadores de lixo. Então percebe que tem vários personagens possíveis nessa história. Então a gente precisa pesquisar na internet imagens, né, sobre resíduos, sobre lixo, sobre coleta seletiva, sobre catadores, sobre caminhão de lixo, tudo que a gente imaginar na nossa criatividade, a gente precisa desses elementos, desses personagens, dessas figuras. Então nós vamos na internet buscar essas figuras. E aí a gente achou a figura, né, lá na internet, a imagem, a gente clica com o botão direito e copia e baixa para o nosso computador. E cria lá numa pastinha todas essas imagens que a gente acha que vai usar, que vão ser úteis. Depois de todas essas imagens salvas, nós vamos organizar como é que eu vou contar a história, ok? Como a gente falou, né, o conteúdo da nossa história, ele tem que ser planejado, né? Então a gente pensou qual vai ser o trecho daquele vídeo todo que a gente vai reproduzir na nossa história em quadrinho, se é o vídeo inteiro, se é um pedaço do vídeo. O importante nesse momento é que a gente colete, né, os possíveis conteúdos, imagens e figuras da internet, né, a partir desse planejamento da nossa história. E a gente vai criar cada quadrinho da nossa história em quadrinho. Quadrinho 1, quadrinho 2, até o final, certo? E aí os personagens do quadrinho, né, quem vai estar, pode ser o catador do lixo, pode ser a pessoa que está colocando lixo no lixo, pode ser os cenários que a gente vai usar, supermercado, ou lá da gestão do lixo, ou do carro do lixo na rua. O cenário que a gente vai definir, os personagens, o catador, né, o funcionário da prefeitura, o lixeiro, o separador do lixo, a dona de casa que está colocando lixo, os personagens que a gente vai usar, né, os diálogos que são necessários na nossa historinha, e os sons. A gente pode colocar os sons, gravar e criar a nossa historinha com sons, com personagem bem divertida e bem criativa. Então vocês têm agora a possibilidade de fazer um monte de coisa interessante. Usar o caminhão do lixo, usar o catador de lixo, usar as latas de lixo como ilustração e construir a história. Vamos lá! Como planejamos, né, já pensamos em tudo então. Pensamos quem serão os personagens, pensamos qual o cenário, pensamos quem vem no primeiro quadro, no segundo quadro, até o último quadro. Então, fizemos a revisão de história, sabemos qual pedaço da história real que a gente vai contar a nossa história em quadrinho, quais personagens vamos brincar, vamos usar, quais cenários vamos usar, e agora vamos só organizar. Então, entrou no HQ agora para organizar. Percebe que nesse slide, certo, a gente trouxe alguns personagens que podem ser úteis para vocês.
como Osíris, como Anubis, como próprias figura do Egito com as suas pirâmides, o livro, né, dos mortos, que é a parte de revisão de história, né, a parte aqui da balança, né, de Osíris, onde o coração é pesado num lado da balança e a pena no outro, né, a pena de Mate ali, que é a outra deusa responsável. Então cada um tem alguns papéis aqui na nossa história. Então a gente vai usar isso tudo e vocês podem também usar outras coisas, aqui são só sugestões. A grande inspiração, né, para essa nossa tarefa, nesse nosso desafio, é o vídeo. Nós vimos o vídeo, né, na aula passada. Está aí o link desse mesmo vídeo, que é o caminho da reciclagem. Esse vídeo ele fala desde o momento onde a dona de casa ou qualquer um de nós coloca o nosso lixo no lixo da nossa casa, separando a comida no lugar, o plástico em outro lugar, o metal em outro lugar. Isso vai para as coletas seletivas que estão nas cidades. Lá elas são separadas. Depois o caminhão do lixo vai pegar, né, esse lixo e vai levar para os lugares onde faz a separação. E de lá o que sobrar, né, vai ser jogado no destino sanitário. E o que for reciclável vai ser reciclado. Isso pode acontecer tanto no lixo da nossa casa, como pode acontecer no lixo das empresas. Então, vamos rever o vídeo para nos inspirar como fazer a nossa historinha. Aí está o link do vídeo e a gente pode usar esse link para rever o vídeo. Meus queridos alunos, então é chegada a hora, né, da gente parar, como eu falei anteriormente nos outros slides, e planejar, né? Então precisamos lembrar de tudo que a gente precisa colocar na nossa história, abrir a nossa mente, lembrar da aula de história, né? Para que a história real venha para a história em quadrinhos, né? E aí a gente vai abrir a nossa mente para começar a trabalhar no HQ, que é a ferramenta de contar historinhas em quadrinho. Então, planejamento primeiro, para só depois ir para a ferramenta. Combinado? Após ver o vídeo, né, a gente vai ter ideias. Então, aqui eu coloquei algumas possibilidades, né, de como contar essa história. O ciclo completo, né, da história, a parte da coleta seletiva, a parte onde os aterros sanitários são construídos, a parte onde o caminhão do lixo passa, né? As coletas seletivas nas ruas, no supermercado, nos pontos estratégicos da cidade. Enfim, são algumas possibilidades. Então, vamos lembrar do nosso tema, né? Que são resíduos sólidos para onde vão, e pensar na nossa historinha e começar a mão na massa. Então, agora eu abro o aplicativo, né? O meu aplicativo HQ, e aí eu vou criar cada cenário. Percebe, do lado esquerdo do aplicativo eu posso redimensionar ou não as figuras para ficar, né, proporcional. Os personagens com o cenário, um personagem com o outro, né, para que tenha proporcionalidade. Então eu vou importando as figuras, inclusive tem a opção de importar do próprio computador, né, mas eu posso usar um personagem porque de repente que esteja no próprio HQ, uma figura do próprio HQ, se eu quiser, né? Eu vou criando cada historinha. Essa historinha vai ser criada no próprio HQ. Ao final, quando a gente terminar toda a nossa história, terminar o último quadro do fim, né? A gente salva essa história em PDF para mandar para o professor. Percebe que vocês vão criar do jeito de vocês. Olha que tem balões, né, com textos para fazer diálogo. Olha que tem sons que vocês podem usar. Olha que tem imagens, tem cenários, tem personagens. Vocês podem desenhar alguma coisa também. Vocês podem mudar as cores, certo? E aí esses tutoriais mais detalhados da ferramenta já estavam na aula, né? E tem outros também que a gente pode deixar para vocês, ok? No HQ, né, na ferramenta HQ, eu posso, né, criar os meus cenários lá. Então eu vou, né, na opção de novo e posso importar um personagem, importar um cenário, importar uma figura em preto e branco, colorido, e eu vou criando a minha história. E eu também posso pegar aquelas figuras que a gente baixou da internet para contar a historinha. E aí eu posso desenhar também parte da minha história. Enfim, eu vou usar HQ. Terminando tudo isso, né,
a gente tem a nossa historinha contada. Então, passo a passo, cada quadrinho a gente vai, já pensamos como vai ser a nossa história, então o que vai fazer parte de cada quadrinho. Nos balões são os diálogos, os sons, se eu tiver algum som, né, que eu queira colocar, eu posso gravar. E aí eu vou contando com os meus personagens, os meus cenários, cada quadrinho, até contar a minha história toda. Quando eu fui criar a minha historinha, eu, professor Marcos, do Tribunal de Osíris no HQ, eu senti falta das figuras do Egito, né? Então o que eu fiz? Eu baixei no meu computador, fui na internet, como eu falei para vocês, e importei figuras, imagens e GIFs da internet. Coloquei lá, pesquisei, né, por Tribunal de Osíris, pesquisei só por Osíris, pesquisei por Anubis, por deuses do Egito, né, por mitologia egípcia, e fui vendo figuras que me interessavam. Fui baixando, lembrar de baixar sempre no formato PNG, GIF, BMP, tá? Que são formatos mais fáceis de importar para o HQ. Então lá na opção do HQ, quando eu clicar em importar, né, eu posso importar do computador. Aí eu procuro no diretório que eu guardei essas coisas, e aí eu vou colocando no HQ na minha historinha. Beleza? Como eu falei para vocês, né? Talvez o HQ não tenha todas as figuras, todos os cenários que a gente precisa. Então a gente pode importar figuras, né, no próprio HQ que a gente baixou no computador. E aí nós fizemos previamente aquela tarefa que eu já falei nos slides passados, que é buscar na internet imagens de figuras, salvar essas figuras no formato PNG, no formato GIF, no formato BMP, ok? E aí elas podem ser importadas direto para o HQ. Ou como personagem, ou como cenário, seja lá o que a gente queira na nossa historinha que a gente tenha concebido. Pessoal, na última parte dessa nossa dica, dessa nossa estrutura de tutorial, eu deixo para vocês o Autodraw, né? O Autodraw, ele permite que a gente desenhe na mão as coisas que a gente quer. Então, vocês podem criar vocês mesmos os personagens, os cenários e contando a historinha, desenhando. Ele tem o pincel, né, mágico, onde a gente vai desenhando, ele vai nos sugerindo o que a gente quer desenhar. A gente desenha do nosso jeito, aí ele sugere. A gente faz, por exemplo, o retângulo, aí põe as rodas embaixo, ele vai entendendo que é um carro, o caminhão tem mais rodas, a gente coloca mais rodas, ele vai sugerindo que é um caminhão, pode sair dessa nossa tentativa, sair o caminhão do lixo. A gente vai fazer a mesma coisa com a lata de lixo, com uma pessoa, ele tem também figuras para importar dele, mas a gente também pode ir criando nosso desenho. Terminando no Autodraw, ele vai, com esse pincel mágico, né, ele vai nos ajudando a desenhar. Também ele tem formas que a gente pode usar, né, quadrados, círculos, losangos, né? Ele tem pincel para a gente pintar, a gente pode pintar as nossas figuras de várias cores. E a gente vai construindo na nossa mão, mas com auxílio do Autodraw, né? Ele está nesse site aí que eu mostro para vocês, que é o autodraw.com. E aí a gente vai conseguindo fazer nossos desenhos, ou usando o pincel mágico, ou desenhando do nosso jeito mesmo. Quando terminar, né, a gente salva ele no nosso computador como formato PNG. Né? Você faz, na verdade, um download do que você desenhou do produto final e manda esse para mim. Então, agora eu abro o aplicativo, né, o meu aplicativo HQ, e aí eu vou criar cada cenário. Percebe, do lado esquerdo do aplicativo, eu posso redimensionar ou não as figuras para ficar, né, proporcional. Os personagens com o cenário, um personagem com o outro, né, para que tenha proporcionalidade. Então eu vou importando as figuras, inclusive tem a opção de importar do próprio computador, né, mas eu posso usar um personagem porque de repente que esteja no próprio HQ, uma figura do próprio HQ, se eu quiser, né. Eu vou criando cada historinha. Essa historinha vai ser criada no próprio HQ. Ao final, quando a gente terminar toda a nossa história, terminar o último quadro do fim, né, a gente salva essa história em PDF para mandar para o professor. Percebe que vocês vão criar do jeito de vocês. Olha que tem balões, né, com textos para fazer diálogo. Olha que tem sons que vocês podem usar. Olha que tem imagens, tem cenários, tem personagens. Vocês podem desenhar alguma coisa também.
vocês podem mudar as cores, certo? E aí esses tutoriais mais detalhados da ferramenta já estavam na aula, né? E tem outros também que a gente pode deixar para vocês, ok? Pessoal, essa é a cara, né, do autodraw.com. Ele é na internet, né? Ele é um aplicativo na web, na própria internet. Tem, vocês veem do lado esquerdo, né? Tem o pincelzinho com as estrelinhas, que é o pincel mágico, certo? Acima dele é a parte de seleção, para selecionar alguma coisa que eu quero apagar ou não. E aí tem um pincel normal, tem a parte de texto, se a gente quiser incluir algum texto, pintura, certo? Desfazer, você pode aumentar. Depois disso tudo terminado, é que vocês vão salvar. Então é um aplicativo bem simples de usar e que vocês vão usar da criatividade. Gente, aqui eu deixo mais alguns tutoriais, além daqueles que a gente já tinha falado, além dessa minha aula, onde vocês podem buscar mais orientações, mais dúvidas, mais dicas. O fato é que o meu objetivo aqui foi orientar vocês nessa tarefa, não só em usar o HQ, mas usar essa tarefa. Para usar o HQ com mais especialidade, vocês podem ver esses tutoriais que eu não iria me repetir do que eles já falam. Ok, pessoal? Então espero que tenha ajudado vocês e nos encontramos muito em breve. Para terminar, eu vou deixar alguns links de ajuda de novos tutoriais que vocês podem rever se quiserem. Tem vários tutoriais diferentes de várias pessoas para que vocês possam se inspirar também se quiser. Para concluir, né, eu queria que vocês liberassem, sem se preocupar se existe um formato único, a criação de vocês. O objetivo dessa nossa atividade é que vocês criem, logicamente, orientados pelo tema, certo? E aí quando terminarem de criar a história de vocês, vocês vão na opção imprimir do HQ, né? E aí tem a opção de salvar como PDF. Aí vai imprimir um PDF, né? A historinha de vocês e nos enviar o PDF para que a gente faça a avaliação. O PDF, né? O resultado final da história de vocês em PDF deve ser enviado para os dois professores, o professor Marcos Vinícius, que é o professor de projeto integrador, no e-mail marcos.souza@batalhadoriachuelo.com.br, o professor Wagner, né, que é o professor de história, no e-mail wagner.arruda@batalhadoriachuelo.com.br. E aí vocês podem nos entregar isso até, né, o retorno das aulas presenciais. Quem quiser, se estou recebendo alguns, podem ir mandando, que a gente vai construindo junto, se for o caso. Mas tenho recebido coisas maravilhosas, já queria parabenizar quem já fez. Um grande abraço, pessoal, e morrendo de saudade de vocês. Para nos enviar o trabalho, né, depois de toda essa criatividade, vocês vão ter um trabalho muito legal. Então vocês têm lá no HQ a opção de imprimir, né, e aí você vai salvar a história no formato PDF para nos enviar. Então vai baixar no teu computador, ele vai salvar, né, como PDF, e aí o PDF você manda para a gente. No Autodraw, né, a opção é download. Então quando você for na opção de download, ele salva como PNG. E esse arquivo é que você manda para a gente. Você vai mandar qualquer um dos dois, né, ou PDF ou PNG, em marcos.souza@batalhadoriachuelo.com.br, né? Mas esse trabalho, pessoal, faça com bastante criatividade e muito carinho. Vocês têm até o retorno das aulas presenciais para nos mandar, beleza? Então, mãos à obra, seja criativo e fique em casa e se proteja. Um abraço, até a próxima!